A arte da performance é a arte que envolve o corpo. A arte da performance coloca, dentro de um enquadramento artístico, o corpo como algo a ser visto por outros corpos. Porém, corpos sempre se entregaram à visão dos outros, ao longo de toda a história. Rituais, carnavais, procissões, esportes são apenas alguns de vários exemplos onde um corpo se mostra em atividade para outro corpo. Se pensarmos mais nos rituais, no carnaval, nos esportes, perceberemos que uma performance é um evento compartilhado entre corpos, que ocorre no tempo, no qual algo acontece. Uma performance é um evento compartilhado, com acordos simbólicos entre seus participantes. Geralmente possui regras, etapas e convenções, criando uma experiência ou saber comum entre aqueles que mostraram, aqueles que talvez participaram e aqueles que viram. Um batizado é uma performance. Um concerto de música é uma performance. Uma manifestação política é uma performance. Esta aula é uma performance. Performances acompanham a história do ser humano. Dos rituais de fertilidade do Paleolítico às danças do TikTok, estamos sempre falando de exibições públicas do corpo, nas quais aquilo que se faz com o corpo compartilha valores, realiza trocas simbólicas, mantém, dispersa ou fortalece relações, perpetua algumas tradições e mesmo marca mudanças em relação a elas. Mas, para a palavra performance realmente ser comum para nós, talvez devêssemos começar traduzindo essa palavra. Afinal, o que em bom português significa a palavra performance? Quando tentamos traduzi-la, a principal palavra que surge na nossa língua é desempenho. Desempenho sendo o modo como algo se comporta tendo em conta sua eficiência ou seu rendimento. Rendimento que é geralmente medido como bom ou ruim. Por isso falamos do desempenho de um computador, de uma corredora, de um ator, de um jogador de futebol e por aí vai. Rituais, cerimônias, esportes, entretenimento, jogos, processos artísticos, aulas, tribunais, e em todos esses casos há performance. Ou melhor, desempenho. Muitas performances dependem do bom desempenho de quem a executa para o seu sucesso. E esse desempenho também depende de um fator cultural. Aquilo que é entendido como bom ou ruim é específico de como um grupo de pessoas vive, age, pensa e sente. Performances pedem a presença física de seres vivos desempenhando algo. Esse algo pode vir de algum treino, técnica ou especialização, como em um jogo de vôlei ou como nessa aula, por exemplo. Vejamos a escrita. É uma técnica aprendida via repetição corporal que objetiva criar signos gráficos convencionais para transmitir e trocar com outros corpos. Aprender a escrever em determinada língua é aprender a performar de modo específico. Coisas simples, como segurar uma colher, andar de determinado modo ou sentar de um jeito ou de outro, são desempenhos de ações que envolvem a vida em sociedade. Assim, todos nós desempenhamos um papel social. Como vivemos em sociedade,
somos obrigados a desempenhar papéis e a corresponder a certas expectativas, de acordo com quem somos ou parecemos ser aos olhos dos outros. A artista estadunidense Adrian Piper, percebendo o racismo e o sexismo que sofria diariamente por ser uma mulher negra, resolveu levar ao extremo a reação das pessoas ao seu corpo e começou a se cobrir com ovo podre ou tinta-óleo quando saía para a rua. Pessoas racistas que já desviavam dela desviavam ainda mais. Por isso, ela chamou essa ação de catálise, que na química significa a aceleração de uma reação. Justamente o que acontecia com o artista dentro do seu trabalho em performance. Esse trabalho mostrava como nossa classe, nosso gênero, nossa raça, religião, coisas que aprendemos ou não por conta desses fatores e de tantos outros, determinam o que podemos ou não podemos fazer no nosso dia a dia. Performances são modelos de comportamento, reconhecidos, repetidos e codificados culturalmente, seja dentro ou fora do campo das artes. Mas há uma diferença entre performances e a arte da performance. Enquanto as performances acompanham a história da humanidade, em seus ritos, festas, eventos públicos e celebrações, a arte da performance é muito mais recente e se situa no século XX. Quando se coloca um elemento vivo em uma obra de arte, ou quando se nomeia como arte algo da vida, provavelmente estamos falando de arte da performance. Este elemento vivo, seja um corpo humano, um animal ou uma planta, cria relações inesperadas entre a obra de arte, o espaço e os observadores. Um artista colocou diversos cavalos dentro de uma galeria, como se fossem obras expostas. Outra artista deixou uma cebola crescer sobre uma garrafa vazia de vinho, vendo o deslocamento de seu peso pelo crescimento ao longo do tempo. E um artista criou pequenos casulos na galeria para os corpos entrarem e poderem relaxar ou até mesmo dormir. Essa história da performance, muitos dizem, começa nos anos 1960. Quando diversos artistas passam a misturar diferentes linguagens artísticas em uma mesma obra e a inserir a imprevisibilidade da vida na obra de arte. Mas essa história tem raízes mais antigas, lá nas vanguardas artísticas do início do século XX, em experiências que também incluíam o corpo como um elemento de contestação e experimentação. Como a vez que um coreógrafo colocou bailarinas com os pés virados para dentro e não para fora em 1913 e chocou a plateia. Essa história da performance é uma história afetada pelas grandes guerras, pelo excesso e proximidade da morte, pelo retorno massivo de soldados sem partes do corpo e pela percepção que o avanço técnico não gera apenas melhorias sociais. Essa história da performance é a história da luta de corpos que nunca fizeram parte dos discursos oficiais da arte para que pudessem neles entrar. Mulheres, pessoas queer, sujeitas e sujeitos racializados, populações marginalizadas, muitas vezes encontram na arte da performance um modo de expressão, que é urgente, que está implicado na vida, que usa aquilo que tem por perto, que está ao alcance da mão. Essas obras de arte da performance, com formatos sempre incomuns, experimentais e complexos, sempre foram dificilmente vendáveis, questionando aquilo que o mercado já havia enquadrado como uma arte de valor. Um parênteses. Hoje em dia, performances são vendidas, colecionadas, fazem parte de grandes exposições e estão em galerias de arte.
Mas isso é assunto para outro vídeo. Fecha parênteses. Essas obras de arte da performance, que incluem o corpo como elemento central, que compartilham a exibição e a ação desse corpo com o público, eram e ainda são muitas vezes chamadas de arte da performance. Mas muitas vezes apenas de performance. Algo que confunde bastante gente, já que a arte da performance é apenas uma de muitas formas possíveis de performance. Para deixar mais específica essa diferença entre a arte da performance e outros tipos de performances, vamos ver o que disse um dos principais artistas que ajudaram no estabelecimento dessa arte, Alan Kaprow. Em 1976, ele escreve um texto chamado Performance Não Teatral. Nele, Kaprow distingue duas formas de se fazer e duas concepções do termo performance, que dividem ainda mais os exemplos que eu acabei de falar. A primeira forma de se fazer, ele nomeia como predominantemente teatral, e tem a ver com o significado mais artístico do termo que estávamos falando, envolvendo o caráter público e ritualizado de diversas manifestações humanas, como cerimônias de casamento, jogos de futebol, circo, programas de TV ou mesmo a dança e o teatro. Para Kaprow, esse tipo de performance tem características tão permanentes quanto as estações do ano, ou seja, ocorrem sempre em certo lugar, alguém, sozinho ou em grupo, vai acompanhar de um lugar adjacente e elas vão sempre começar e terminar depois da passagem de um tempo convencional. 1 hora, 45 minutos, um dia, uma semana. Como vimos, essas performances dependem de convenções. Convenção de tempo, de espaço, de gênero, de papéis sociais, de função social e por aí vai. Imaginem só, por exemplo, se de repente uma torcedora entra na área de um jogo esportivo e começa a jogar esse jogo. Ela será rapidamente retirada, porque quebrou a convenção na qual o seu papel é apenas assistir e torcer. Mas, voltando ao Alan Kaprow, a segunda concepção do termo performance para ele tem a ver com realizar um trabalho ou função, como no desempenho de uma tarefa, serviço ou de um dever, e não faz parte desses eventos com uma carga alta de simbolismos, como por exemplo a aliança no casamento, as cores dos times nos esportes, o lugar das carteiras e da lousa em uma sala de aula. O artista dá exemplos mais corriqueiros, como uma conversa no telefone ou cavar uma trincheira no deserto. Para ele, os artistas que produzem arte da performance estariam interessados nesse segundo caso. Não criar representações de ações, mas inserir eventos e gestos concretos da vida dentro das obras de arte. E com isso, tentar quebrar uma das muitas convenções no nosso dia a dia que nos diz o que é ou não é arte. Ou seja, deixar de representar e começar a atuar diretamente no mundo, como disse o artista Antônio Manuel. Uma artista, por exemplo, dançou sobre tabletes de manteiga, escorregando o tempo todo. Outro artista chamou voluntários para juntos tentarem mover 1 centímetro de uma duna no deserto. Ações corriqueiras exibidas no contexto de arte. E com isso, deixar de mostrar a obra de arte como um produto final, mas sim como um processo, como parte da vida. Ainda hoje, a arte da performance é uma importante ferramenta para que artistas coloquem questões,
tensionem convenções e alterem os nossos desempenhos usuais, criando novas experiências e outros modos de ver e entender o mundo. Uma artista trocou cadeiras de instituições públicas, carregando-as bem alto pelas ruas como se voassem. Outra artista fez uma peça de teatro onde ela criava o Partenon grego enorme, todo de papelão, só para destruir ele com água logo depois. Outra artista fez entregas em domicílio, mas o que ela entregava não eram comidas ou livros, mas sim danças. E teve uma artista que colocou uma vaca na praia, com um homem tocando um instrumento musical para ela. Só esses poucos exemplos já nos mostram como são diversas as formas de se pensar em arte da performance. Por isso, se em algum momento você se ver na posição de público de uma performance artística, sugiro algumas perguntas para você se fazer. O que esse corpo está fazendo? Tem vida aqui para além da vida humana? É uma ação corriqueira ou tem algo de estranho nela? Essa ação tem algum potencial simbólico ou representa algo? Isso poderia ser expressado de outro modo? Como o tempo está sendo tratado nessa obra? O que se transforma e o que se mantém? Eu preciso ver tudo ou só parte? Como o espaço está organizado? Eu preciso me mover ou não? Essas escolhas remetem a algum outro evento público? Esse trabalho quer ou não pertencer ao campo da arte? Qualquer corpo poderia fazer isso que está sendo feito? Qual o meu papel nesse acontecimento? Eu faço parte dele de algum jeito? Eu vim até esse trabalho ou esse trabalho veio até mim? Parece que eu preciso entender ou sentir o que está acontecendo. Essas são algumas de várias perguntas que podem te ajudar a silenciar aquela voz na cabeça que fica repetindo: que coisa estranha, não entendi nada. Essas perguntas podem ajudar a te manter envolvida ou envolvido por mais tempo em um corpo que se exibe fazendo algo. Porque estimular a gente a fazer perguntas que não faríamos normalmente é um dos principais poderes da arte contemporânea. E outro poder, eu acho, é fazer com que a gente olhe com mais cuidado para outros corpos e outras expressões, que não aqueles que nós já reconhecemos e fazem parte do nosso dia a dia. E por desafiar várias convenções, mesmo aquelas dos próprios desempenhos que vemos ou realizamos dia a dia, a arte da performance consegue unir muito bem esses dois poderes. Lançar novas perguntas, enquanto nos convida a olhar com cuidado, tempo e atenção para os mais diversos corpos.